Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui pro YouTube. Se você gosta de arte, de teatro, de cinema, esse é o canal pra você. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e bora pro vídeo. Bom, eu estou gravando esses vídeos no dia 7 de março, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. E essa é uma data muito simbólica e muito importante para mim, tanto pela minha história pessoal, como também pelos meus estudos acadêmicos e os assuntos políticos que me interessam. E hoje eu vim trazer aqui para vocês algumas resenhas de algumas coisas, de alguns filmes legais que vocês podem assistir referente à história das mulheres ou a perspectiva de um olhar de uma mulher a partir de sua história. E hoje eu vim trazer aqui para vocês o filme e HQ Persépolis. Se você nunca ouviu falar desta HQ ou deste filme, fica no vídeo para você conferir a resenha. Bom, Persépolis é um filme de animação de 2007, ele é franco-iraniano, digamos assim, ele tem uma produção francesa, mas a sua idealizadora é a Marjane Satrapi, que também é a personagem principal do nosso filme e da nossa HQ. Primeiro ela publicou uma HQ de nome Persépolis, que faz referência a uma cidade persa histórica para a região do Oriente Médio. E depois de produzir o seu HQ, que é todo em preto e branco, e ela diz inclusive numa entrevista que para uma HQ a visualidade é tão importante quanto a escrita, isso é muito interessante, ela ter optado por uma visualidade preto e branco, que também acompanha o filme. Logo depois ela vai produzir este filme em 2007. O filme foi muito bem recebido, como eu disse, é um filme de animação, então se você tá esperando, se você não gosta de animação, tire seus preconceitos de lado para assistir esse filme. Ele foi muito recebido pelo público na França, onde ele foi produzido, e ele recebeu alguns prêmios também no Festival de Cannes e tudo mais, participou do Festival de Cannes, então ele é um filme sim que ele tem uma certa repercussão e uma certa importância. Você pode optar por ver o filme antes e ler HQ depois, ler HQ antes, ver o filme depois. Eu já fiz os dois. Primeiro eu vi o filme, depois eu ganhei HQ de presente e li HQ. Os dois são muito bons, nenhum é melhor do que o outro. Eu acho que os dois se complementam e os dois valem a pena serem um lido e um assistido. Agora vamos à resenha em si, vamos chegar de enrolação e vamos à resenha. Gente, esse é um filme extremamente político, no sentido de que a gente vai entender como a macro-história, ou seja, a história da política de um país, de uma região onde se vive, interfere na vida pessoal, ou seja, na nossa micro-história, na vida pessoal de uma menina, que é a Marjane. Esse filme, o filme e a HQ, eles são autobiográficos. Lembrando que não se tem ainda a confirmação da autora, né, da Marjane, de que todos os acontecimentos que são retratados no filme ou na HQ são reais, tá? Então pode ser que algumas coisas ali tenham sido, enfim, ficcionalizadas para a melhor condução do enredo da história. Então não é tudo que a gente tá vendo no filme ali que de fato aconteceu com ela. Inclusive ela deixa claro numa entrevista que a história é baseada nas suas experiências pessoais, mas ela não fala em momento nenhum que tudo que está ali aconteceu de fato. Então a gente tem que também pensar que tem ali uma certa liberdade poética dos produtores e da própria Marjane quando escolheu fazer a HQ e posteriormente o filme. O filme, gente, ele é muito bom. Eu acho que ele é um resumo da HQ. A HQ, ela traz um pouco mais de informações, ela é um pouco mais detalhada, principalmente na parte ali da adolescência. Eu vou explicar um pouquinho isso mais na parte da resenha. Mas eu acho que o filme não perde em nada, como eu disse. O filme vale muito a pena ver. Ele tá, inclusive, aqui no YouTube completo e dublado, caso você não goste de filmes legendados, ele tá aqui bonitinho, de graça pra você assistir. É só colocar Persépolis filme que você vai encontrar ele pra assistir. Agora sim, eu prometo, vamos à resenha. Bom, o filme ele vai começar com a Marjane já adulta, num aeroporto, na França, né? Dentro de um aeroporto na França. Ela tá ali e logo, nessa primeira cena, ela tá no banheiro e a gente percebe uma francesa que tá ali junto com ela, olha pra ela meio tipo, ai, essa estrangeira aqui. A gente sabe que a Europa ela tem um grande preconceito e uma grande questão social turbulenta desde séculos atrás em relação à questão do Oriente. A Europa não sabe lidar com o Oriente. Enfim, isso não é de hoje, isso é de séculos. Um historiador, se você é historiador, tá vendo esse filme,
quer falar um pouco sobre isso nos comentários, fique à vontade, inclusive é melhor para enriquecer esse debate, pois eu não sou historiadora, eu sou só, enfim, uma professorinha de teatro. E aí a gente percebe esse olhar preconceituoso da iraniana, então a gente nota que, inclusive nos dias atuais, a Marjane nasceu em 1969, então ela basicamente tem a idade da minha mãe tem uns 54 anos, ela deve ter mais ou menos isso, só que ela é estrangeira, né? A Marjane é do Irã, ela é iraniana, e ela ela está ali naquele banheiro colocando o véu. E a francesa olha pra ela, tipo, ai, sabe, assim, com aquela cara de bunda. Ela percebe esse olhar, enfim, isso indica pro espectador que tá assistindo essa questão desse preconceito social contra as pessoas do Oriente Médio que acontece na Europa, inclusive na França, que é um país que se diz tão liberal, acolhedor, né, enfim. Enquanto ela está ali esperando o seu voo, ela começa a se relembrar das suas lembranças de infância. Aí tem um corte temporal e a gente encontra a Marjane criança, né? A Marjane ali com seus 7, 8 aninhos de idade, que tá ali vivendo o regime do Shah Reza Pahlavi. Então ela tá ali em meio a esse turbulento momento histórico, é ali os anos 70, a gente entende que é os anos 70. A família da Marjane é uma família envolvida com a política, a gente tem aí um tio comunista, né, que foi preso, que foi, enfim, estava envolvido em episódios da política do Oriente Médio, digamos assim, é um cara perseguido pelos regimes ali do Oriente Médio. A gente tem a família da própria Marjane, que em determinado momento eles dizem que ela faz parte de uma linha da realeza do Oriente Médio ou algo do tipo. Mas enfim, a gente se encontra nesse filme com a família da Marjane, como eu disse, envolvida com política, uma família politizada e moderna. E isso vai ser muito importante para a condução do filme e para a própria identidade da nossa personagem principal. Então estamos ali na sala da casa e estão acontecendo manifestações contra o Shah, o tal do Reza Pahlavi, né? Eventualmente, este homem é deposto e aí vai acontecer o que se chama na história, né, de Revolução Iraniana dos anos 70. E aí o que vai acontecer? Pelo que eu entendi no filme, e aí de novo, se você é historiador ou um estudioso do tema e quiser complementar o que eu estou falando aqui, por favor, fique à vontade, tá? Porque eu também não quero falar nenhuma bobagem aqui nos vídeos, a minha intenção não é essa. Pelo que se dá a entender no filme, a derrubada do Shah faz com que aconteça no Irã, digamos assim, um certo vácuo político. Isso é meio perigoso, porque você tem diversos grupos ali conflitando pelo poder. Quem vai tomar o poder é um tal de Khomeini, que ele é um ayatollah e é também um líder religioso xiita. E quando esse novo cara toma o poder, ele instaura no Irã um regime ainda mais opressor que o do Shah. E é um regime político intimamente ligado com a religião islâmica. Subiu no poder um extremista islâmico. E aí o regime vai se tornar ainda mais opressor e as pessoas, enfim, mais opressor ainda para as mulheres. Lembra que eu falei para vocês que a família da Marjane é uma família moderna? Então ela é uma família descolada, enfim, um pouco à frente do seu tempo pro conservadorismo iraniano. E aí, com a tomada do poder desse xiita, extremista islâmico, as mulheres vão ser ainda mais oprimidas, então ela vai ter que começar a usar o véu obrigatoriamente, você vai ter uma tal de polícia moral que fica, enfim, caçando coisas ali que não pode na religião islâmica mais extremista e tudo mais. Então, assim, proibição de festas, proibição de álcool, proibição de cultura ocidental. Então você vai ter diversas cenas ali, por exemplo, em que a família da Marjane tá dando uma festa e aí chega a polícia, eles precisam guardar as coisas, guardar o vinho, guardar o álcool, porque isso não pode. Um certo policiamento em torno do corpo da mulher, então a mulher cada vez mais se vestindo de forma modesta, com o véu, sem maquiagem. Enfim, várias coisas ali que vão cerceando a liberdade individual, digamos assim, daquelas pessoas que ali moravam e da família da Marjane, enfim. Nesse meio tempo, quando a Marjane está ali adolescente e as coisas começam a ficar complicadas na situação política do Irã, os pais mandam a Marjane para a Áustria para ela estudar. Ela vai para o liceu francês. A Marjane, pelo que
dá pra entender, ela já fala um pouco de francês, então ela vai pra esse liceu francês pra estudar. E ela cresce, toda a adolescência da Marjane, ela se passa na Áustria. Então ela vai fazer ali amizade com um grupo de amigos, enfim, ela é introduzida à cultura ocidental. A cultura ocidental pra ela é um mistério, é engraçado, né? Porque nós aqui do Brasil, colonizados, nós basicamente estudamos cultura europeia, né? Inclusive isso é uma coisa muito debatida na educação, o quanto a gente precisa introduzir no nosso país, nos descolonizarmos pra gente estudar mais África, mais as Américas com os indígenas, mas basicamente ainda num grosso, 80% que a gente basicamente estuda são os autores europeus. Em um momento do filme ela fala, nossa, como é difícil, eu li Freud, eu li Nietzsche, né, que são grandes autores ali da história do Ocidente, eu li Shakespeare, eu li, sei lá, Molière, e eu não entendo nada. A cultura ocidental é um mistério pra mim, mas de qualquer forma ela é introduzida à cultura ocidental, a jovens rebeldes ali da Áustria, e como eu disse, ela vai crescer nesse meio, né, sendo uma imigrante, ela vai sofrer um grande preconceito, inclusive é muito legal ela ver como as pessoas a enxergam como um bárbaro, né, uma pessoa completamente não civilizada, porque ela veio do Oriente Médio, e de fato é assim que as pessoas enxergam as pessoas do Oriente Médio, não vamos ser hipócritas, né, esse é o clichê, esse é o estereótipo do momento, mas é muito legal como ela mostra pra gente que o europeu pode ser muito mais bárbaro do que ela mesma, né, que essa questão de ser bárbaro e civilizado é muito mais uma construção política que interessa a determinado poder, uma determinada relação de poder que você tem ali Ocidente e Oriente, do que de fato o que acontece na realidade. E aí ela vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai, enfim, virar uma moça, e ela vai ter ali as suas primeiras experiências sexuais, as suas primeiras experiências amorosas, então todos aqueles quiprocós que todo mundo passa quando começa a desenvolver sua sexualidade, quando começa a amadurecer, ter suas primeiras experiências sexuais e amorosas. Então é muito legal você ver o peso da política sempre rondando essa personagem, com também as suas questões pessoais, individuais, né, de como muda o seu corpo quando você cresce, o crescimento dos seios, você engorda, né, você começa a gostar das pessoas, aí você tem decepções amorosas e tudo mais. Ela não tem uma casa fixa, isso é uma coisa que fica muito claro pra gente na história, então ela vai pular de casa em casa, ela vai pulando assim de república, ela tem uma época que ela mora com freiras, até que em determinado momento ela vai morar na rua, e aí sugere-se que ela foi conforme ela está na rua. Essa informação nunca foi confirmada pela autora, e a autora também nunca tocou no assunto, a Marjane, né? Lembra que é autobiográfico, enfim. Quando ela mora na rua, ela pega uma pneumonia e ela fica muito mal, ela quase morre, né? Além dessa questão da violência sexual. Então, ela decide voltar ao Irã, e ela tem por volta ali dos seus 19, por aí, ela já é uma jovem adulta. Ela volta pro Irã. Nesse meio tempo, o Irã continua na mesma, né, o mesmo Irã de sempre, de quando ela foi embora. Ela reencontra com a sua família, reencontra com a sua avó. Gente, a figura da avó, pra mim, ela é a figura mais forte depois da Marjane nesse filme. Ela é uma mulher, assim, quase um arquétipo de mulher, uma mulher extremamente consciente, madura, e que aparenta ser muito sábia. Então, assim, eu gosto muito do modo como a Marjane retrata a sua avó. Ela retrata a avó de uma forma, inclusive, mais interessante do que a própria mãe. Enfim, então ela retorna, ela passa por um momento ali de depressão, depressão mesmo no sentido da doença. Ela entra em choque com esse Irã, né, que ela abandonou ali, né, no começo da sua adolescência, e ela não sabe também mais lidar, de certa forma tem esse choque cultural, porque ela também se ocidentalizou durante muitos anos, viveu em uma realidade completamente diferente. Então ela vai passar por esses momentos de depressão, eventualmente ela casa e se separa, e lá pro final do filme ela entra na faculdade também, tem esse momento que ela entra pra faculdade de artes, é bem legal, assim, porque eu fiz faculdade de artes também, eu fiz artes cênicas, não artes visuais, ela provavelmente fez artes visuais. Então a gente vê ela ali entrando na faculdade, depois que ela tenta, né, ela começa a fazer um tratamento contra a depressão, tomar remédio, então ela começa a se reerguer, ela vai fazer faculdade, se casa, enfim. Nesse meio tempo ela se separa e volta pra Europa. Então esse é um resumo do filme. Quando ela volta pra Europa também, é um dos momentos mais bonitos, assim, ela
ela vai para um lugar em específico e ela fala umas coisas assim que são muito profundas. Outra coisa interessante do filme é a sua relação com o tio, que é o tal do comunista lá, que se envolveu com várias questões da política do Oriente Médio. Tem uma cena em que ela visita esse tio na prisão e entrega para ele entrega para ela, perdão, um pato de migalha de pão. E ele fala para ela que, enfim, você é a estrela da minha vida. Assim, esse filme ele é muito pesado, mas ele tem esses momentos de poesia que eu acho que fazem toda a diferença pro filme. É legal a gente ver como o olhar de uma criança frente aos problemas sociais do seu país e o que o país está passando. Esse é um filme muito rico, eu acho que é um filme muito legal para se passar em escolas, no ensino médio, para debater diversos assuntos. Dá para debater história das mulheres, dá para debater Oriente Médio, dá para debater islamismo, dá para debater preconceito contra pessoas islâmicas, dá para debater Oriente, Ocidente, dá para fazer muita coisa, tem muitos subtemas que são trabalhados nesse filme. E esse é um filme grandioso por ser um filme também retratado e protagonizado por uma mulher. Então é isso. Esses são os meus 20 centavos sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. As minhas redes sociais você pode encontrar na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui pra vocês também o meu Pix, caso vocês queiram ajudar o canal. Caso vocês queiram ajudar de outra forma, é só se inscrever. Até mais, um beijo e até mais.